Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, hoje dia 15 de novembro de 2018, aniversário da Umbanda, quando ela então completa 110 anos de existência, e nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal chamada Umbanda e a Imprensa. Nessa nova série, eu quero trazer algumas reportagens que nos permitirão produzir reflexões a partir daquilo que aconteceu, do que foi escrito, do que foi exposto sobre a Umbanda em diversos jornais do passado. E dessas relações, tirarmos algum proveito para o que estamos vivendo hoje no presente. Ainda mais porque, infelizmente, a intolerância em relação à Umbanda cresce a cada dia. Cada ano, nós encontramos mais e mais casos de intolerância. Então, me parece importante que possamos resgatar essa memória e tirar dela algum proveito, tanto para a nossa vivência dentro dos terreiros, quanto para fortalecimento da nossa fé no dia a dia. A primeira matéria que eu escolhi é do jornal O Semanário, de 1958, número 42, página 11. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link de onde eu baixei essa matéria, cujo título é O Cardeal declarou guerra a Iemanjá. Protesto de Umbanda contra as palavras de Dom Jaime no programa A Voz do Pastor. Eu vou dividir em duas partes essa reflexão. Hoje eu vou trazer toda a parte editorial do jornal e tecer alguns comentários, e na próxima eu trago a resposta de um umbandista em relação ao que o Dom Jaime falou na rádio, ok? Muito bem. Como a digitalização da matéria não está das melhores, pode ser que durante a leitura dê alguma engasgada, porque a resolução não está muito boa, mas vamos tentar assim mesmo. Vamos lá. Protesto de Umbanda contra as palavras de Dom Jaime no programa A Voz do Pastor. Os adeptos da Umbanda celebram a entrada do Ano Novo, realizando nas praias do Rio de Janeiro homenagens a Iemanjá, que naquele culto religioso simboliza a energia eterna. Fazem-no de longa data. No tempo da ditadura, a fim de evitar as perseguições policiais que se desencadeavam contra eles, procuravam sítios remotos do litoral carioca para as manifestações de sua fé. Com o restabelecimento da legalidade democrática e escudados com justa razão no princípio constitucional que estabelece e garante, em toda sua plenitude, a liberdade de cultos, passaram a fazê-lo livres de constrangimento, nos locais de acesso mais fácil aos fiéis. Assim, de Ramos ao Leblon, como do outro lado da Bahia, na faixa litorânea de Niterói, as praias do Rio enxameiam na noite de 31 de dezembro de velas acesas pelos umbandistas em honra daquela, que para eles simboliza as fontes da própria vida universal. Multidões de adeptos, conforme registramos em nosso número do dia 3, afluem às areias do Flamengo, Copacabana, de Ipanema, do Leblon, lançando ao mar oferendas a Iemanjá, geralmente flores. Tudo se processa na mais perfeita ordem, tendo mesmo se constituído um magnificente espetáculo numa das atrações turísticas da capital da República. A alta hierarquia eclesiástica não vê, entretanto, com bons olhos. A princípio, limitou-se a fazer procissões desfilarem pelas praias da Zona Sul à mesma hora em que se celebrava o culto da deusa, e a atrair a população católica para as missas à meia-noite no Arpoador. Agora, porém,
ou porque a festividade umbandista se tenha tornado um centro de interesse maior para o carioca, e para isso talvez influa o sincretismo religioso que caracteriza a nossa gente, ou porque os métodos pacíficos de persuasão não tenham obtido resultado, a alta hierarquia eclesiástica passou da Guerra Fria à Guerra Haute Court contra Iemanjá. No programa A Voz do Pastor, o cardeal Dom Jaime Câmara proferiu violenta apóstrofe contra a Umbanda, pedindo às autoridades contra esta uma ação policial preventiva ou repressiva, que, bem orientada, disse ele, deve ser aplaudida. Somos um jornal do povo. Como tal, não temos pártipres religioso. Respeitamos todas as religiões, todos os credos, todos os cultos, mesmo porque sem liberdade de cultos não há, nem pode haver democracia. Fomos contra as perseguições de Hitler aos católicos e judeus da Alemanha, como hoje somos contra quaisquer perseguições desse caráter, não só as que comumente se verificam nos países por trás da cortina de ferro, como as que Franco e o cardeal Segura movem aos protestantes espanhóis. A tolerância, a nosso ver, é o apanágio de todo sentimento religioso sincero. Onde ela não existe, não pode haver amor verdadeiro do Criador, nem se pode falar sem hipocrisia em caridade. Além do mais, afigura-nos extremamente perigoso o incitamento a perseguições policiais que naturalmente provocarão represálias, ateando o incêndio de lutas religiosas, sem qualquer sentido neste século, muito menos no Brasil, cujo povo, pela sua índole altruística, repele qualquer espécie de fanatismo. Não cometamos esse erro, que pode ser de funestas consequências. Amemos o Cristo amando as suas criaturas, tais como são na sua singeleza, na sua humildade e até nos seus pecados. Cada qual tem o direito de adorar a Deus conforme lhe ditem o coração e a consciência. O Jongleur de Anatole France expressava o seu amor pela Virgem Maria fazendo malabarismos diante do seu altar. Era a sua oferenda à santa, a sua forma de venerá-la. Os que o ridicularizavam ou acusavam de profanação talvez não possuíssem uma onça sequer de sua imensa fé. Não preguemos, pois, guerras santas, que de santa só tem o nome. Saibamos respeitar as crenças alheias. Dentro desse critério de compreensão, não temos dúvida em abrigar em nossas colunas a carta aberta que o Sr. José Álvares Pessoa, presidente da Tenda Espírita São Jerônimo desta capital, trata-se de um homem de bem a toda prova, conhecidíssimo no Rio de Janeiro por seu espírito caritativo e humanitário, e também por sua ilustração. Dirigiu ao cardeal arcebispo Dom Jaime Câmara em defesa do culto que professa. Muito bem, essa foi a entrada da matéria, o editorial da matéria, e quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado pela lucidez e pela liberdade com que o autor, que infelizmente não assina a matéria, escreveu essa introdução. Por essa simples introdução, a gente já consegue ter um vislumbre das dificuldades que os umbandistas da época tinham de professar a sua crença e de realizar as suas oferendas. Tudo que vai dar origem a essa discussão se dá em relação à festa de Iemanjá, comemorada no dia 31 de dezembro. Observem que o autor do editorial disse que as oferendas se constituíam praticamente de flores. E, mesmo assim, esse arcebispo
reunia o público católico para fazer uma procissão durante essa comemoração. Depois, criou uma missa também na praia à meia-noite. E mesmo assim, não tendo conseguido impedir a celebração, fez uso da mídia de que dispunha, que era o rádio, para então proferir uma declaração violenta contra a Umbanda, dizendo inclusive que a polícia devia agir numa ação repressiva a essas manifestações. Então, é muito curioso pensar nas dificuldades que aqueles que vieram antes de nós enfrentaram, não é? Eu digo sempre àqueles que estão começando, a gente tem uma responsabilidade porque recebemos um legado que chegou até nós através de muito esforço, de muita dedicação, de muita renúncia daqueles que vieram antes, que enfrentaram o preconceito da época, a ira da igreja, muitas vezes os cacetetes da polícia, correndo risco e se esgueirando pelos locais mais sombrios para simplesmente ter o direito de fazer uma oferenda, de exercer a sua religiosidade de forma livre, porque o preconceito e a ignorância eram tremendos. Me parece que hoje em dia nós estamos revivendo período semelhante, porém com violência física mais acerbada, mais declarada, mais aberta. Então, isso me faz pensar que atravessamos tempos perigosos. E, novamente, deixo aqui o meu respeito e admiração por quem escreveu esse editorial, que é uma verdadeira aula de espiritualidade, de compreensão e de fraternidade, lembrando que as guerras santas não têm nada de santos. São simplesmente preconceitos, intolerâncias e discriminações que, infelizmente, ainda atingem o povo da Umbanda mesmo 110 anos depois da sua fundação. Na próxima reflexão, quando então trouxer aqui a carta, eu espero que nós possamos fazer apontamentos mais alegres e diretivos para a nossa caminhada, não é? Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.